Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta segunda-feira temos connosco Humberto Ferreira, jornalista do 00, para falar sobre 5 das novas promessas dos mais recentes campeões da Europa de Sub-17. Humberto, começo por te perguntar, vamos olhar já para a baliza. Quem é Romário Cunha, este guardião que foi uma estrela no jogo das meias finais? Sim, o Romário Cunha, Renato, olá, bom dia a todos. Foi um guarda-redes que foi crescendo na competição, uma fase de grupos praticamente imaculada, com algum trabalho, principalmente em 2 jogos, contra a França e contra a Alemanha. Um guarda-redes que é produto da formação do Sporting de Braga, tem uma estampa física bastante considerável para os seus ainda 17 anos. Estamos a falar de um guarda-redes que vem um bocadinho até da linhagem de formação que o Braga tem evidenciado ao longo de vários anos. Se olharmos para trás, podemos falar de Kim, que era um guarda-redes mais baixo, Eduardo, um guarda-redes mais alto, mas até nos tempos mais recentes, Tiago Sá e o próprio Ornišek, que veio também da formação. O Romário Cunha acaba por crescer um bocadinho com estes 2 exemplos últimos, o Tiago Sá e também o Ornišek. Estamos a falar de um guarda-redes que não é originário de Braga, ele é de Ribeira de Pena, mas foi resgatado pelos minhotos, acabou por estar emprestado até num estágio em que não tem idade para a equipa principal, que é quando joga numa espécie de equipa B do Sporting de Braga na formação, que é o Palmeiras, e acaba por aparecer aqui num grande destaque. Eu diria que é o trabalho de formação aqui de olheiros, quer da Seleção Nacional, da sua coordenação técnica aqui com o selecionador Bino Macens, mas também produto de, por exemplo, o torneio Lopes da Silva, e que faz com que Romário Cunha apareça aqui e tenha evidenciado um trabalho, eu diria, de escala alta. Mostrou ser um guarda-redes com uma capacidade de leitura do jogo muito acima da média, um grande trabalho entre os postes, e esse jogo com a Itália acaba por ser a figura máxima, defende os penaltis que defende, num momento de frieza para um guarda-redes de 17 anos, atingir aquele nível numa meia-final de um campeonato da Europa, eu acho que é algo notável, e Romário Cunha é um nome claramente a seguir e a ver. Por exemplo, olhando até para a própria baliza do Sporting de Braga, pode ser demasiado cedo, mas em virtude até dos minhotos terem abdicado Mateus Magalhães, terem agora Ornišek e também o Tiago Sá, este é um nome que, com um curto prazo, eu diria que pode ser uma alternativa à equipa principal do Sporting de Braga. Olhando agora para a linha defensiva, Daniel Bandjaki, um dos destaques, muito mais do que um defesa direito. Sim, o Daniel Bandjaki fez com que o lado direito de ataque de Portugal, ou o lado direito de Portugal, fosse muito harmónico, porque as subidas dele, e vamos falar mais à frente, faziam com que o Duarte Cunha jogasse muito no seu interior, e apesar de serem de equipas diferentes, eu acho que houve aqui um trabalho muito inteligente da parte do treinador e simultaneamente da parte dos jogadores de perceber aquilo que deviam fazer. O Daniel Bandjaki fazia muito isto no Benfica ao longo da última temporada, o Duarte Cunha fazia muito isto no Futebol Clube do Porto ao longo da última temporada, e o Bino Macens acabou por encontrar aqui os dois melhores da sua geração para que eles pudessem, no fundo, dinamizar o lado direito de ataque de Portugal de uma forma esplendorosa. O Bandjaki subia com muita facilidade, tinha uma velocidade acima da média, tinha uma leitura de jogo muito, muito interessante para aqui não é menosprezar, mas para um defesa direito, e de facto é um nome que aparece aqui com grande destaque neste Campeonato da Europa. O Daniel Bandjaki tem uma história curiosa, ele tem os irmãos todos e os primos com nomes de craques, é irmão de Figo Bandjaki e de Zidane Bandjaki, é primo do Rivaldo Semedo e do Maldini Semedo, mas é o Daniel, sem nome de craque, que acaba por ser campeão da Europa, o que não deixa de ser aqui também uma nota bastante curiosa, mas ele trabalhou muito por isto, apesar de ter um bocadinho esta linhagem e o nome Bandjaki já lhe dar aqui algum peso, até um bocadinho de dimensão hilariante. A história foi muito conhecida e propalada quando os irmãos começaram a jogar futebol, e ele ganhou no fundo este peso, mas fez o seu caminho de forma independente, fez uma grande temporada ao serviço do Benfica e apareceu aqui numa forma excepcional, e é um nome claramente a seguir em frente. E se olharmos até no capítulo interno, o próprio selecionador Bino Macens disse que estes jogadores, para crescer, precisavam de jogar um escalão acima. Se há zona onde o Benfica esta temporada, por exemplo, teve graves problemas, foi no lado direito da defesa, com a lesão de Alexander Bá
e Tomás Araújo a ter que jogar adaptado e tantas vezes a ter de sair com limitações físicas, Daniel Banjaki acho que mostrou a bandeira do estou aqui e olhem para mim. Olhando agora para o meio-campo, temos o capitão desta seleção, o que dizer de Rafael Quintas? Que foi o melhor jogador do torneio e parece-me elementar essa conquista. É uma espécie de relógio, se quisermos, nesta equipa de Bino Maçães. Era um jogador que, curiosamente, ele tem Palhinha como uma das suas principais referências, embora ele seja muito mais do que isso. E eu acho que Palhinha melhorou bastante quando internacionalizou-se e saiu do futebol português e tornou-se um jogador com uma maior capacidade de explosão no último terço do terreno, mas o Rafael Quintas tem uma classe diferente. Ele não precisa de impor o físico para impor o seu jogo, ele consegue perceber o que é que o jogo vai dar mesmo antes de receber a bola, tem uma capacidade de conseguir ler o jogo olhando de frente para o jogo muito interessante para um jovem de 17 anos. Eu diria que ele sentiu-se peixe em água naquele meio campo. A curiosidade aqui de percebermos é que estamos a falar de um jogador em que está numa fase de maturação diferente, em que agora vai apanhar adversários e jogadores com outra estrutura física, com outra capacidade de choque, e eu acho que este capítulo é um capítulo que o próprio Rafael Quintas poderá ter que melhorar, embora tenha demonstrado uma inteligência diferente dos outros jogadores com a sua idade, e portanto esse lado da inteligência pode ser muito fundamental para o progresso de Rafael Quintas, que mostrou aqui uma capacidade de poder olhar ao futuro com também outros olhos, em virtude da forma como aborda o jogo, da forma como, mais do que bloqueia o que os adversários fazem, é a forma como liberta os seus colegas para fazer, e eu acho que o Rafael Quintas era a primeira peça a acelerar o jogo de Portugal de uma forma exemplar. Ainda no meio-campo, quem é este menino que joga no último terço do terreno, Mateus Mide, do Futebol Clube do Porto? Estamos a falar de um jogador com dupla nacionalidade. Ele é filho de Mide, um antigo jogador de futsal, com grande expressão no futsal em Portugal, nomeadamente na região norte. Jogou no Freixeiro, no histórico Freixeiro. O pai dele, Mide, era um pivô. E se calhar um bocadinho esta gênese do futsal pode estar nos pés de Mateus Mide. É um jogador que trata a bola com carinho e por vezes é muito necessário isso. Aqui estamos a falar até de um jogador que não vem da rua, à semelhança do próprio Rafael Quintas. Estamos a falar de uma geração já quase estereotipada nos centros de alto rendimento. O Rafael Quintas é formado no Benfica, o Mateus Mide é formado no Futebol Clube do Porto, começando na Dragon Force, mas é um jogador que joga no último terço do terreno de cabeça levantada, é um jogador que, quando toca na bola, já consegue perceber os movimentos que os seus colegas vão fazer, e nesta capacidade na equipa portuguesa conseguiu interagir muito bem com os diferentes colegas que foi tendo na frente, fosse o Duarte Cunha, que bem conhece, fosse o Anísio, que também conhece. O Mateus Mide é aquele número 10, quase clássico, com capacidade de chegar à área, mas com aquela quase frase mítica do basquetebol de que uma assistência faz feliz duas pessoas, quem assiste e quem depois vai marcar o golo. E eu acho que ele, apesar de, por vezes, nesta idade, os jogadores poderem se prender-se demasiado ao egocentrismo do jogo, esta evidência dos homens ofensivos de Portugal foi uma das chaves para o sucesso português. E Mateus Mide foi quase um altruísta nesse capítulo, em que conseguiu muitas das vezes dar mais do que absorver para ele a própria ascendência do jogo, e isso libertou Portugal. O que demonstra aqui também uma grande inteligência da parte do jogador, em que colocares o todo acima dele próprio, em que foi muito preponderante na zona ofensiva. É um jogador e o Futebol Clube do Porto viu-se obrigado no último ano a ter que capitalizar estes jogadores. Rodrigo Mora à cabeça, com o depois também do europeu que fez no ano passado. Cardoso Varela possivelmente teria tido a mesma oportunidade. E Mateus Mide pode sentir também esse capítulo mais perto da equipa principal azul e branca depois deste Campeonato da Europa, porque faz um Campeonato da Europa muito acima da média, com esta visão ofensiva bem assinalada. Vamos encerrar esta lista com o nome que já mencionaste, Duarte Cunha. Podemos dizer que é mais do que um extremo, o Duarte. Sim, eu diria que é um goleador. O Duarte Cunha tem o olho na baliza,
tem a capacidade, a frieza de saber finalizar, sendo ele um extremo que cai mais na direita, mas que procura muito o capítulo da zona interior, em virtude, como já dissemos, do trabalho que é feito pelo lateral que o acompanha. E acho que na visão de futuro, porque para estes jovens o Campeonato da Europa terminou ontem, haverá um Campeonato do Mundo, mas depois já há todo um futuro pela frente, e acho que esta versão tática de Duarte Cunha lhe pode abrir bastantes portas, porque é um jogador que aos 17 anos demonstrou ao longo dos últimos anos e ao longo da sua carreira uma apetência para o golo muito acima da média para um extremo. Ele consegue fugir muito bem na linha do último defensor, ele consegue perceber onde a bola vai cair, ele consegue antecipar-se, ele consegue finalizar quando está na cara do guarda-redes, que é algo que por vezes pode-se tremer com esta idade, e eu acho que o Duarte Cunha vai aprimorar isso ao longo da sua carreira, naturalmente, mas podemos estar aqui num extremo de futuro em que ele vai cair na ala porque sabe fintar, ele vai abordar o 1 para 1 porque tem capacidade para isso, mas na hora de olhar à baliza, ele vai olhar à baliza e vai querer marcar golo. E, portanto, acho que Duarte Cunha é aquele finalizador que também, a curto prazo, pode ter uma oportunidade numa equipa principal, neste caso no Futebol Clube do Porto. Obrigado, Beto. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje vamos ter um novo episódio de A Funda de 3, o podcast de basquetebol do 00, e, claro, novo episódio de Mercado Flash, onde podem descobrir todas as novidades do mercado de transferências.